Os 6 pecados contra o Espírito Santo. Os pecados mortais, que são pecados graves, nos afastam de Deus e nos levam ao inferno. Somente através de uma boa e sincera confissão é que somos perdoados. Para se fazer uma boa confissão é preciso ter fé que o Padre tem o poder de absolver-te. Poder esse dado pelo próprio Jesus Cristo. Aqueles a quem perdoados os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. João 20, no versículo 23. É preciso também estar arrependido de ter pecado e prometer nunca mais fazê-lo novamente. Os pecados veniais, que são pecados leves, como por exemplo, uma pequena mentira que não prejudique ninguém, uma golodice que não traga prejuízos sérios à saúde e etc. Também nos afasta de Deus, mas não merecemos o inferno por causa deles, porque são culpas leves. Se morremos com pecados veniais, iremos pagar nossas culpas no purgatório e depois iremos ao céu, sendo Deus puríssimo, inadmissível que se fique em sua divina presença com alguma mancha, por menor que seja. Os pecados veniais são perdoados rezando-se um ato de contrição ou com arrependimento, praticando um outro ato de piedade. Mas, no entanto, por causa do alto grau de malícia que existe em alguns tipos de pecados, recebem um outro tipo de qualificação. Como, por exemplo, pecados que bradam aos céus e clamam a Deus por vingança. Homicídio voluntário é um deles, por exemplo. Mas hoje, em especial, iremos tratar dos pecados contra o Espírito Santo, para os quais não há perdão. Segundo o Santo Tomás de Aquino, o pecado contra a bondade de Deus chama-se pecado contra o Espírito Santo, porque das 3 pessoas divinas é o Espírito Santo, a quem costumamos chamar de amor. Enquanto Deus Pai é o Todo-Poderoso, pecado por fraqueza, e o Filho é a palavra sabedoria, pecado por ignorância. Sendo assim, o pecado contra o Espírito Santo seria como uma doença incurável, já que fecha as portas da alma para o próprio remédio que poderia lhe dar a salvação. A misericórdia de Deus, como Deus poderá perdoar alguém que não quer ser perdoado? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no seu pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão. E também, consequentemente, a remissão dos pecados que considera não essencial ou não importante para a sua vida.
Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências bíblicas sobre sua obra e natureza. É se agarrar a conceitos pré-estabelecidos, desprezando a luz que emana do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara sobre o pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as abundantes evidências que temos à nossa disposição. Só blasfema contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus revelado em suas palavras e obras e os atribui ao inimigo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. O pontificado do Papa São Pio X, de 1903 a 1914, em seu Catecismo Maior, ensinou que são 6 os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição da graça de Deus. É a recusa da salvação. Implica numa rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. Vamos a eles. Os pecados contra o Espírito Santo são 6. E chamam-se esses pecados, particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se comete por pura malícia, e que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. O Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X vai dizer que o primeiro pecado contra o Espírito Santo é o desespero de salvação. Desespero de salvação. Ocorre quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que não há mais solução e que seu destino é o inferno. Note-se que, neste caso, a pessoa não se confessa porque acredita que não adianta e que está definitivamente condenada. O segundo pecado contra o Espírito Santo é a presunção de salvação sem merecimento. É a presunção. É quando a pessoa presume se salvar sem merecimento. Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa, que pensa que já está no céu, por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho, achando de que está salva pelo que já fez durante a sua vida. Note-se que, neste caso, a pessoa não se confessa porque acha desnecessário, acredita que já está salva. Esse é o pecado da presunção. O terceiro pecado contra o Espírito Santo
é negar a verdade conhecida como tal. Este pecado ocorre quando a pessoa se julga dona da verdade e por isso não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Neste caso, a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada a se confessar. Nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé, ou mesmo negar as verdades da fé. A pessoa acha que está certa e que essa certeza é absoluta. Considera que sabe mais do que a própria igreja e com isso nega que o Espírito Santo auxilia o sagrado magistério da igreja. O quarto pecado contra o Espírito Santo é a inveja da graça fraterna. Esse pecado ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outra. O invejoso irrita-se porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Nesse caso, a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração. E o quinto pecado contra o Espírito Santo, a abstinação no pecado. Ou melhor, a obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Peca não porque simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. Se ama pecar, não se confessa, porque quer continuar no pecado. É a obstinação no pecado. A pessoa sabe, mas ela quer continuar no pecado por prazer, por malícia. O sexto pecado contra o Espírito Santo é a impenitência final. Não é difícil de entender este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final de sua existência, continua sendo impenitente e não arrependido de tudo o que fez de mal. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Esta não se confessa porque rejeita Deus até nessa hora, na hora da morte, na hora extrema. Deus não condena ninguém, ao contrário, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. No entanto, Deus não criou os seres humanos como irracionais, mas os criou à sua imagem e semelhança, que quer dizer, nos deu inteligência para separar o bem do mal, liberdade para escolher o bem ou o mal, e vontade para vivenciar o bem ou o mal. A escolha é nossa, é de cada um. Assim vivemos e a nossa vida direcionados pelos três pilares da imagem e semelhança de Deus: a inteligência, liberdade e vontade.